Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre os invertebrados, suas características e suas classificações. Deixe seu like e se inscreva no canal clicando aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá! Desde a Grécia Antiga, os filósofos naturais já observavam os animais. O grego Aristóteles separou os animais em vertebrados e invertebrados, pois tudo que conseguiam alegar naquela época era se possuíam ossos ou não, além de outras características mais óbvias visíveis a olho nu. Os invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral. Esses seres têm os mais variados formatos e vivem em diferentes regiões do planeta, onde se adaptam aos fatores dos locais onde vivem, como, por exemplo, a temperatura. Correspondem a aproximadamente 95% dos animais do planeta Terra e a cerca de 33 filos que os dividem, sendo os principais poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermas. Agora vamos falar um pouco sobre os principais filos dos animais. Vamos começar pelos poríferos. Esse filo representa os animais denominados esponjas, os quais são aquáticos e vivem fixos no substrato. Não possuem sistema nervoso e nem tecidos definidos. Possuem células com flagelos denominadas coanócitos, as quais fazem a água circular pelo corpo do animal. Então, esses animais se alimentam a partir dessa água que penetra pelos poros da esponja e atinge seu corpo, onde será filtrado o alimento e oxigênio necessário para a sobrevivência. O filo Cnidaria possui os animais que também são chamados de coelenterados. São seres aquáticos que possuem duas classificações ou grupos, os pólipos e as medusas. Os pólipos são animais que ficam presos no substrato, e temos como exemplo as hidras e os corais. Já as medusas são animais de vida livre, sendo as águas-vivas e as caravelas representantes desse grupo. Vale ressaltar que esses dois grupos, dentro dos quinidários, não possuem ânus. Assim, seus resíduos orgânicos são liberados pela mesma abertura que serve para se alimentar, ou seja, a boca. Alimentam-se principalmente de partículas em suspensão na água e animais aquáticos de pequeno porte. O filo dos plateumintos corresponde aos vermes que possuem uma estrutura corporal achatada. Não possuem ânus, apenas a boca. Os plateumintos de vida livre se alimentam de pequenos organismos apresentando hábitos carnívoros ou herbívoros. Alguns organismos desse filo, que causam doença no seu hospedeiro, são denominados popularmente como vermes e se alimentam de matérias orgânicas presentes no corpo em que estão inseridos. Temos como exemplo desse filo as tênias e as planárias. Os nemateumintos são vermes de corpo alongado e cilíndrico. Possuem boca, ânus e sistema nervoso, onde há um anel em volta do esôfago. Podem ser carnívoros e herbívoros, além de algumas espécies se alimentarem do sangue do hospedeiro e da matéria orgânica consumida pelo mesmo. As lombrigas são exemplos desses nemateumintos. O filo dos anelídeos possui animais com o corpo dividido em anéis e se encontram tanto no ambiente terrestre, como por exemplo as minhocas, quanto no ambiente aquático, como por exemplo os vermes marinhos. O sistema nervoso desses seres é ganglionar. Em relação à alimentação, a minhoca se alimenta dos nutrientes do solo encontrados nas plantas e também de animais em decomposição. Os artrópodes são um grupo que representam 80% de todas as espécies conhecidas. Possuem exoesqueleto e apêndices articulados, como asas, antenas, patas e quelíceras. Esse filo se divide em diversas classes e as mais conhecidas são crustáceos, como por exemplo as lagostas e os caranguejos, aracnídeos, que correspondem aos escorpiões e aranhas, quilópodes, temos como exemplo lacraias e centopeias, diplópodes, que são os piolhos de cobra, e por fim, os insetos, que temos mais contato no nosso dia a dia, como por exemplo, as baratas, as moscas, as formigas, borboletas, os grilos, entre outros. Alguns artrópodes se alimentam de animais, enquanto outros comem plantas. As aranhas, por exemplo, usam os apêndices para soltar veneno, assim, auxilia na captura de sua presa. Os moluscos são animais que possuem um corpo mole e muitos têm uma estrutura rígida denominada conchas, que são muito importantes para protegê-los. Podem ser tanto aquáticos quanto terrestres e sua maioria se alimenta de pequenas plantas ou partes pequenas
de uma planta grande. Já os aquáticos, chamados de filtradores, têm esse nome por retirar partículas de alimento da água. A respiração dos moluscos aquáticos é branquial, enquanto os moluscos terrestres possuem uma respiração cutânea, ou uma estrutura denominada cavidade do manto, que funciona como um pulmão rudimentar, que garante as trocas gasosas. Lesmas e caracóis são exemplos de moluscos terrestres, enquanto polvos e lulas são moluscos aquáticos. O último filo que vamos comentar aqui é o filo dos equinodermas. Estes são animais marinhos que possuem esqueleto interno com uma grande variedade de formato. As funções do sangue no organismo desses equinodermas é exercida por um líquido que transporta substâncias necessárias circulando pelo seu corpo. Podem ser herbívoros ou carnívoros, se alimentam de algas ou pequenos animais. Temos como exemplo desse filo as estrelas do mar, pepinos do mar, ofiúrios e ouriços do mar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos sobre a biologia. Até mais!